Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui é o Diego Roque. Hoje é dia 10 de 2024. Eu tô gravando esse vídeo no improviso, tô na sala aqui de casa, pelo seguinte: acabamos de concluir aqui mais um encontro do GELC, que é o Grupo de Estudos Luz Consciência. É um grupo fechado de estudos aprofundados dos temas espirituais. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 19 horas, pelo Zoom. E é um grupo muito legal, muito diversificado, heterogêneo. Tem pessoas de vários estados aqui do Brasil, pessoas de outros países, que têm em comum a busca espiritual. Então, são pessoas que realizaram os cursos comigo, fizeram um curso de Reiki comigo e estão buscando um aprofundamento dentro desta temática. Inclusive, deixo aqui o recado que temos vagas abertas aí para esse nosso grupo, que é um grupo pequeno, que preza pela qualidade e não pela quantidade. Então, se você realizou algum curso de Reiki comigo, algum curso comigo, e você quiser realizar aí um aprofundamento dos seus estudos espirituais, faz contato conosco, que está aqui na descrição do vídeo aqui, os nossos contatos. Bom, a ideia é o seguinte, estou fazendo essa gravação aqui de improviso porque, como eu disse, nós acabamos de realizar aqui o nosso encontro e hoje foi um encontro muito especial. Nós desenvolvemos uma temática que é muito importante para quem está num caminho de busca espiritual, que é a superação. Mas a superação no sentido espiritual da palavra. Então eu tive algumas intuições, fui anotando ao longo do dia, fui preparando a aula e o encontro foi muito especial, está registrado. Todos os encontros são registrados, mas eles ficam em grande maioria para o nosso grupo. E dessa vez eu senti uma intuição aqui dentro do meu coração para compartilhar em aberto esse estudo, que é um estudo fechado, então tem um contexto, mas senti essa intuição aqui de compartilhar com você que me acompanha aqui no meu canal. Eu sou muito grato a você que dedica o seu tempo a assistir aqui os conteúdos que eu compartilho. Então, é o seguinte, você vai assistir agora uma aula do grupo Luz Consciência do GELC, que é uma aula fechada e que hoje eu estou aqui abrindo como uma forma de retribuição a todo o carinho que eu recebo e toda a energia espiritual. Então eu espero que você aproveite. Eu falo sobre a superação espiritual e no final eu trago 10 lições de Paramahansa Yogananda que possivelmente podem transformar a sua vida. Então acompanhe esse vídeo até o fim, se inscreva aqui no canal. Lembra que na descrição do vídeo tem aqui todos os detalhes, o livro que eu indico do Yogananda está na descrição aqui do vídeo e se você quiser fazer parte aqui do GELC, do Grupo de Estudos Luz Consciência, também tem a descrição aqui no vídeo, beleza? E eu também deixo um abraço aqui para a galera do Grupo de Estudos. Muita paz, muita luz no seu coração e segue firme na sua jornada. Namastê. Bom, nada é por acaso, né? Então tudo acontece da maneira que tem que acontecer e as coisas no campo da espiritualidade se constrói da maneira que tem que construir, nem sempre é da maneira como a gente constrói. Então ter o coração aberto para o que a espiritualidade traz para a gente é estar preparado para viver uma caminhada espiritual. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a importância da superação na busca espiritual, importância da superação numa caminhada de busca, né? Então eu quero desejar as boas-vindas novamente, falar que é muito bom estar aqui. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui que é muito importante na jornada espiritual, na caminhada de busca, que é a superação, no caminho de busca interior, sabe? No caminho de conexão com os temas espirituais, enfim, qualquer tipo de busca, nós vamos nos deparar com alguns desafios. Deixa eu arrumar algo que está na frente, agora melhorou. A gente se depara com alguns desafios, nós vamos nos deparar com alguns bloqueios, e às vezes parece que o mundo está conspirando contra nós, não é? Parece que o mundo decidiu testar a nossa fé. E é o seguinte, é justamente nesse momento em que a gente realmente cresce, é nos desafios que a nossa alma vai crescendo. Então a nossa alma de fato cresce no desafio. E superar não é vencer desafio, porque a gente sabe que não há nada a vencer fora.
Mas é importante a gente entender que cada dificuldade que aparece, cada desafio, cada bloqueio a ser superado é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de evolução e é sim uma oportunidade de conexão com o que há de mais precioso dentro de nós, que é a nossa espiritualidade. Então, nós vamos conversar hoje justamente sobre essas, vamos chamar assim de, entre aspas, pedras no caminho, que podem aparecer, mas que na verdade elas podem ser utilizadas aí como degraus para a gente ir encontrando cada vez mais com esse nosso eu espiritual, ou seja, com o nosso eu superior. Então vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Essa aula eu preparei de improviso, mas com muito carinho. E o que me veio aqui, me veio como uma intuição espiritual, tá bom? Então eu te peço bastante conexão espiritual para você conseguir captar o que está nas entrelinhas do que eu vou trazer hoje aqui, né? O que está nas entrelinhas é o sutil, é a parte espiritual. E a parte espiritual a gente já sabe que não pega com o intelecto. O intelecto é só para dar uma porta de entrada. E aí é o seguinte, superação. Olha que interessante quando a gente divide essa palavra. Ela vira uma palavrinha mágica aí, né? Superação. Então, uma superação não é uma ação pequenininha, não é uma ação pequena, não é uma ação comum, não é uma coisa cotidiana. É uma superação, é uma ação, com o perdão da palavra, uma ação fodástica, não é? Então, assim, é um super movimento que faz a gente sair de uma condição, por exemplo, X para uma condição Y. Outro exemplo, a gente pode sair de uma condição de medo para vibrar na coragem. A gente sai de uma condição de estagnação para vibrar no movimento. E para tudo isso é necessário a superação. Então a busca espiritual, ela precisa ter essa palavrinha mágica junto aqui. Senão ela não vira busca. A gente se perde na busca. Então, é claro, a gente precisa de quê? Superação diária, constância, vigilância, e a vigilância no sentido integral, e principalmente dentro da superação, que é uma ação, né? Superação, ação, a gente precisa de movimento. Então não há como conquistar nada na vida sem movimentação. Parece simples, mas na prática nem sempre é, e nós sabemos disso. Por quê? Espiritualidade é sim desafiante. E a espiritualidade, ela não é um grupo que você frequenta, ela não é um lugar onde você vai. Às vezes, espiritualidade não é uma vela que você acende, ela não é o ritual que você faz, ah, não é a prática meditativa que você realiza. Por quê? Você pode realizar todas essas atividades que eu falei agora, que todas essas ações, você pode envolver em todos esses eventos sem vibrar nenhuma espiritualidade no teu coração. Como é que é, Diego? É isso mesmo. Você pode até fazer parte de um grupo espiritual e não ter nada de espiritualidade dentro de você. Por quê? Algumas pessoas se perdem neste propósito e acabam muitas vezes usando um grupo espiritual como um mecanismo de fuga de si mesmo. E espiritualidade não é um lugar onde você vai. Tira isso da sua vida. Não é o certificado do curso que você fez no final de semana, não é o certificado do curso que você levou 5 anos para fazer, não é o tempo que você fica meditando. Então não é mais espiritualizado quem medita mais e é menos quem medita menos. Isso pouco importa, porque a espiritualidade é um lugar interno aí dentro de você. É a sua consciência íntegra, íntegra e totalmente serena de que você está fazendo o que é melhor possível. O que é fazer o melhor possível? É fazer o que você precisa fazer com os recursos que você tem. Esse é o lance, tá? E aí uma pergunta pra gente. Tudo que eu estou falando aqui é uma reflexão para mim que eu compartilho com você. E eu tenho a honra de compartilhar aqui com esse grupo que eu amo fazer parte. E aí me vem essa pergunta intuitiva quando eu estava preparando essa aula aqui hoje. O que você tem feito pela sua espiritualidade? O que é a sua espiritualidade? O que é a tua busca? Por quê?
ela está em tudo. Espiritualidade está em tudo. Porque o todo está em tudo. Mas será que você está presente em tudo? Será que você realmente está presente na tua vida? A busca, a sua busca aí, ela é realmente uma busca ou ela se tornou uma espera? Você está conduzindo o carro da tua vida aí, o carro da busca, ou você está no banco de passageiros, reclamando do trânsito, brigando com o semáforo? Você está na arquibancada da vida, xingando o juiz, xingando o time, ou você teve a coragem de ir para a arena da vida, transformar de fato, se expor? Então, eu digo isso porque muitas vezes nós ficamos na passividade, né, esperando a vida trazer aquilo que é para a gente buscar. Então, a nossa vida para de ser uma busca e ela passa a ser uma espera. E os mentores, eles não têm nada para trazer para a gente. O mundo não deve nada para você e você não deve nada para o mundo. Guarda isso, porque isso é importante para desmistificar alguns pontos na busca espiritual. Que a mudança, ela acontece sempre, sempre de dentro para fora. E quanto mais você espera da espiritualidade, mais fraca fica essa espiritualidade dentro de você. Então, por exemplo, se você faz uma oração esperando uma resposta e o que você encontra depois dessa oração é aquele silêncio que dói, significa que a resposta da espiritualidade está sendo muito clara com você, muito nítida, muito direta e assertiva. Faça mais silêncio. Então, o silêncio é uma resposta. Então, se você conversa com a espiritualidade e você não escuta nada, é porque no barulho interno não dá para encontrar com Deus. Então, não adianta gritar alto, porque Deus não é surdo, a gente já sabe disso. Não adianta fazer birra, não adianta fazer chantagem, não adianta querer fazer negociação com Deus. É, porque, assim, apesar de ser uma busca constante, essa presença divina, ela está presente em nossas vidas. Então, mesmo no silêncio, ela está presente, mas ela é sutil, ela é discreta. E quanto mais positiva, quanto mais sutil, quanto mais elevada é a vibração que se aproxima de nós, mais silenciosa ela é. E quanto maior for o barulho do nosso ego, mais vai ser difícil escutar essa espiritualidade, maior vai ser a distância com essa espiritualidade. Então, o que nós precisamos fazer nessa caminhada? E a gente tá aqui para aprender juntos. Nós estamos aqui aprendendo juntos. A gente precisa superar essa distância. E a gente usa alguns mecanismos aqui para superar essa distância. Então, como é que a gente supera essa distância? Vamos tentar compreender aqui como é que a gente faz para superar essa distância. Superando adversidades. Então, vamos compreender o que são essas adversidades. Qual que é a sua compreensão sobre a adversidade, né? O que significa essa palavra para você? E além da palavra, o que significa essa energia? Né? Então a gente precisa principalmente superar as adversidades que a gente mesmo cria e a gente não percebe que criou. Isso é que é o mais desafiante, né? Então essas são as piores formas, inclusive, de autoobsessão, né? São as maneiras mais eficazes de baixar o astral. Então, se você fica parada, por exemplo, ou parado, esperando o momento ideal, é nesse momento que você está esperando o momento ideal que você está criando a adversidade. Porque o momento ideal nunca vai acontecer. E quanto mais você demora para agir, mais adversidade você vai criando. E eu digo você, obviamente estou incluso nessa, né? Estou nessa também. Então, quanto maior é a mudança que você tentar fazer na tua vida, sabe aqueles movimentos gigantes que a gente tenta fazer às vezes de uma vez só, maior vai ser a adversidade. Por isso que é mais inteligente espiritualmente falando, fazer as pequenas mudanças, né? Então, prefira as pequenas mudanças do que as grandes mudanças, que a pequena mudança ela é mais eficaz.
Então, prefira 1 minuto de meditação do que nem 1 minuto. Prefira tomar 1 copo d'água por dia do que não tomar nenhum copo d'água por dia. Então, faça o movimento, né? Prefira caminhar 1 minuto por dia do que não caminhar nenhum minuto. Então, sempre é positiva a ação que a gente faz para ir se distanciando dessa adversidade que a gente mesmo cria na nossa caminhada. E eu gosto de estudar a etimologia das palavras, não sou profundo nisso, mas sou um curioso. E olha que interessante, a etimologia da palavra adversidade vem do latim adversitas, atis, que significa antipatia ou oposição, ou seja, somos os nossos piores opositores, né? Por vezes achamos que as condições externas é que são limitantes. Muitas vezes a gente coloca a culpa nas condições externas, né? Mas, na verdade, tudo que acontece pelo caminho da vida é fator de fortalecimento. Tudo que está acontecendo é fortalecimento. E a forma como nós lidamos com esses eventos é que criam essas adversidades. Ou seja, a adversidade, ela está dentro, ela não está fora. Então, vamos desmistificar o seguinte. É claro que é uma visão de mundo aqui, você pode concordar ou discordar, eu estou trazendo a minha visão aqui. Não existe condição adversa. Isso aí é uma ilusão. Eu vou trazer um exemplo aqui, eu vou trazer uma historinha que eu me lembrei quando eu estava preparando essa aula aqui, que explica muito bem esse lance de que não existe adversidade, é a gente que cria. Vou contar uma historinha. Existiam dois cacheiros viajantes. Quem que conhece? Quem sabe o que é um cacheiro viajante? É aquele famoso vendedor de porta em porta. Então, essa era uma profissão muito comum. E aí teve um dia que amanheceu chovendo bastante. E haviam dois cacheiros viajantes. Um deles pensou assim: hoje está chovendo, eu estou cansado, estou precisando de grana, mas as pessoas nunca me recebem. E com essa chuva, então, aí que ninguém vai me atender. Quer saber? Tá um dia bom é para dormir. Então, decidi, é isso que eu vou fazer. Eu estou cansado, tá chovendo, ninguém vai me atender, eu vou tirar um dia de folga. Pois bem. O outro cacheiro viajante também estava em casa, também estava precisando de grana, e ele viu que estava chovendo forte. Aí ele pensou o seguinte: a minha maior dificuldade é encontrar as pessoas em casa. Então hoje está chovendo e muitas pessoas não vão sair de casa por causa dessa chuva forte. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou visitar o dobro de casas hoje. Dito e feito. Que aconteceu? O caixeiro viajante encontrou muitas pessoas em casa. Ele rapidamente vendeu todas as mercadorias. Conclusão: antes do meio-dia, ele já tinha vendido tudo, terminou o expediente dele, porque não tinha mais o que vender. Voltou para casa mais cedo, com o bolso cheio, tomou um banho quentinho, comeu e descansou o resto do dia. Enquanto o outro caixeiro viajante não vendeu nada e permaneceu sem grana e pior ainda, ficou aflito, porque a previsão de chuva para o dia seguinte era chuva, a previsão para o dia seguinte era chuva novamente. Moral dessa pequena historinha: oportunidade e adversidade somos nós quem criamos. Independentemente de onde você esteja, o lugar onde você esteja, a gente pode compreender e superar essa adversidade que é interna. A luz não pode entrar na cabeça de quem não abriu as cortinas. Frase do mestre Ivanhov. Então, essa frase linda aqui do mestre Ivanhov representa muito para esse nosso encontro de hoje, totalmente conectada. Essa aula de hoje aqui foi se construindo na minha frente de um jeito muito interessante. Então, assim, não adianta você reclamar da escuridão se você não faz nada para se aproximar da luz. Então não adianta, por exemplo, você reclamar que o sol não entra na sua casa se você não abre as cortinas. Não adianta você reclamar de ansiedade se você não se abre para tranquilidade. E o que é tranquilidade? A tranquilidade, ela tem uma conexão profunda com presença, porque na presença você está onde?
Você não está no passado, você não está no futuro. Você está no presente. E no presente a gente descobre algo muito mágico. A gente descobre que nada tão catastrófico assim vai acontecer. Pode sim acontecer situações ruins. Pode chover bastante no dia. Um evento pode acontecer e pode fugir do controle. Mas se você estiver na presença, vivendo o que você precisa viver, exatamente no tempo que você tem que viver, com honra e consciência, sabe o que que vai acontecer? Você vai perceber que a luz, ela está com você o tempo inteiro. Todos os momentos a luz está presente. Mas é necessário abrir a mente e principalmente abrir o coração para essa luz entrar, senão ela não consegue entrar. Então percebe que é um trabalho de dentro para fora? A luz só entra se a gente abrir o nosso coração para a luz entrar. Eu me recordo de uma vez que eu passei por uma cirurgia no esôfago e quando eu fui passar por essa cirurgia no esôfago, eu estava bastante ansioso. E eu me lembro exatamente do dia da cirurgia. Faz uns bons anos isso já. Mas eu me lembro do dia da cirurgia. Acho que já deve fazer, sei lá, acho que mais de 15 anos, talvez quase uns. Acho que mais de 15 anos, com certeza. Eu lembro que no dia da cirurgia eu estava bem ansioso. E eu me recordo exatamente o momento em que eu deitei na maca. Ali, sabe, antes de receber a anestesia geral, aquele momento ali, não sei quem, né, talvez você tenha passado por isso já. Naquele momento me vem uma paz de espírito, me vem assim uma tranquilidade que eu nunca tinha sentido. E ali naquele momento, eu comecei a sentir essa paz, essa tranquilidade e ao mesmo tempo a total vulnerabilidade. Então, assim, o que que rolou nesse momento que eu estava muito ansioso? A ansiedade foi embora. O medo que eu estava vibrando naquele momento ali foi embora. Não havia luta, consequentemente, não havia adversidade. Então, ali, o que que eu senti, trazendo aqui para o nosso encontro de hoje? Eu senti a cortina sendo aberta para a luz entrar. Por quê? Porque eu me permiti estar presente naquele momento. E depois da cirurgia, correu tudo bem, tive uma boa recuperação e a vida seguiu. Mas esse estado de presença, ele me ensinou muito nesse momento. E eu levo isso comigo para sempre. Outro texto que pulou na minha frente aqui, desse livrinho, desse livretinho, que eu já falei dele algumas vezes aqui, que é Pensamentos Inspirados de Swami Vivekananda. E aí pulou esse texto aqui, ó, tá até meio entreaberto aqui a página, a parte do livro. Todos os poderes do universo já são nossos. Fomos nós quem pusemos as mãos diante dos olhos e gritamos que está escuro. Saiba que não há escuridão ao nosso redor. Tire as mãos e lá estará a luz que irradia desde o início. A escuridão nunca existiu. A fraqueza nunca existiu. Nós que somos tolos, gritamos que somos fracos. Nós que somos tolos e gritamos que somos impuros. Swami Vivekananda. Então, a sua espiritualidade, ela precisa ser fortalecida segundo a segundo. Então, a sua espiritualidade, ela precisa ser forte para você viver tudo aquilo que você veio para viver aqui nesse plano e para que você, de fato, passe por determinadas experiências e viva com gratidão e com consciência. E para isso, a gente precisa tirar os dramas, né? Nós colocamos muitos dramas na nossa vida. Tudo aquilo que tem sofrimento tem o drama. Então a gente precisa tirar também os medos. E para isso, obviamente, acontecer, a gente sabe que é desafio diário, por isso que nós estamos aqui, mas para isso acontecer, o coração ele precisa estar vibrando num estado de pureza. E aí é o seguinte, outro mito que a gente precisa tirar aqui hoje, né? Pureza não é santo, então pureza não é santidade. Pureza, aqui nesse sentido, é a entrega. Sabe, eu dei o exemplo agora da cirurgia, naquele momento eu me entreguei. Não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia voltar ou se não ia voltar. Tirei esses dramas e me entreguei. E veio aquela paz, veio aquela presença. Então a pureza, de fato, é a entrega.
sabe? Para tudo aquilo que a gente precisa viver e vai viver. Então, pureza, ela tem uma conexão também com desapego. Pureza, ela também tem conexão com a superação, com a superação. Então, pureza, nesse sentido que eu estou trazendo aqui, não é fraqueza, né? Pureza é uma força muito intensa. Não podemos confundir, então, a pureza com fraqueza, porque não é. Pureza é uma força, né? É o inverso. Só que a pureza que é confundida com fraqueza, ela, na verdade, ela foi contaminada com medos, com preconceitos, com limitações do ego. Então, a pureza, de fato, do coração, teu coração puro, não vai ter peso. A gente vai tirando esses pesos, né? Porque o apego é bagagem extra na mochila da vida. Então, quando a gente vai tirando esses pesos, a busca espiritual, ela vai encontrando essa leveza. Por quê? A leveza é fundamental para o nosso coração ficar mais leve, né? Ficar mais leve do que uma pluma. Então, para a pureza, ela de fato aparecer na jornada, a gente precisa ir aplicando alguns ingredientes mágicos, e um deles é esse que eu acabei de dizer aqui, que é o desapego. Outra palavra importante para a gente desmistificar aqui, tirar algumas amarras que prendem essa palavra. Porque a mente fraca, ela vai pensar que desapego é desprezo, né? Fala, nossa, você despreza tal coisa. E a mente fraca, ela também vai pensar que precisa levar o mundo inteiro nas costas, né? Então, o desapego não tem nada a ver com isso. Desapego é a forma mais pura de amor. É um amor que solta, é um amor que voa. Então, o desapego é o que faz a busca espiritual ser realmente uma busca. Então, o desapego é deixar ir, por exemplo, quem precisa partir. Você consegue ter o desapego de deixar partir quem precisa partir? Porque se a pessoa tiver que partir, ou ela queira partir, ela vai partir. Você querendo ou não, mas e dentro do teu coração? Você desamarrou esse nó? Então, desapego é amar sem possuir. Um dos maiores desafios da vida. Porque se você tenta trancar uma pessoa, ou você tenta trancar um momento, por exemplo, você vai fechar a cortina do Avanhove. Então, quando você fecha a cortina, o que que acontece? A luz não entra. A luz não entra. Então, realmente, para encontrar essa tal dessa espiritualidade aí que nós estamos na busca e não na espera, a gente precisa cada vez mais ir abrindo a cortina para a luz entrar. Cada vez mais. Então, desapegar do medo, por exemplo, é se jogar para a vida. E é desafiante se jogar para a vida. Quantos medinhos a gente tem? Quantos medões nós temos? Eu tenho vários, né? Então, o medo é aquele lance de bater asas e voar. Só que a gente tem medo, a gente tem asa e não usa asa. A gente prefere ficar trancado numa gaiola. Então, todos os dias, a gente precisa ir praticando cada vez mais o desapego, para que a gente consiga encontrar essa tal dessa espiritualidade. E aí, eu vou trazer agora 10 conselhos do Paramahansa Yogananda que podem mudar a sua vida. Paramahansa Yogananda, um mestre espiritual que eu admiro muito, tenho muita conexão com esse mestre, com os ensinamentos, né? Não personalismo, mas a energia contida nos ensinamentos. E o Paramahansa Yogananda, ele era um indiano, foi um grande mestre espiritual, e ele foi, assim, ele quem trouxe, ele foi uma das pessoas que trouxe a sabedoria do yoga e da meditação, trouxe do Oriente para o Ocidente. Então, ele, se nós estamos estudando hoje aqui esses temas espirituais, muitas vezes conectados com o Velho Oriente, esse carinha aí, ele tem responsabilidade nisso, porque ele plantou não só uma semente, ele plantou um lindo jardim. O Yogananda, como eu disse, ele foi um indiano, né? Ele nasceu na Índia dia 5 de janeiro de 1893, capricorniano. Tem capricorniano aqui no grupo? Né? Quem é de Capricórnio são pessoas normalmente conhecidas pela grande disciplina, responsabilidade.
né? Uma forte praticidade, ambição no sentido positivo. E o Yogananda, ele tinha essas características, por isso que ele deixou o legado que deixou, e desde muito jovem, ele permaneceu numa busca constante na vida. Constantemente ele permaneceu numa busca. Tem relatos dele de desde da barriga da mãe dele, ele tem lembranças. Então, assim, o Yogananda, desde muito novinho, ele buscou essa união com o divino, né? Então, o propósito de vida do Yogananda não foi só a busca, foi buscar e compartilhar. Então, ele foi criando métodos, né? Então, ele começou a compartilhar o quê? Práticas, ensinamentos, estudos, para que as pessoas também pudessem ter a oportunidade de experimentar essa mesma conexão. Isso se chama yoga. Em essência, isso é yoga. Yoga é união. O Yogananda, ele ficou mais conhecido por um livro chamado Autobiografia de um Yogi. Já falei sobre esse livro aqui algumas vezes, já deixei a recomendação. Esse livro ele inspirou muitas pessoas no mundo inteiro. Vendeu milhões e milhões e continua vendendo, porque é um livro muito profundo mesmo. Só que o Yogananda, ele não escreveu só esse livro. O Yogananda escreveu muitos livros, lições, deixou muito material. Então tem livros aí que o Yogananda deixou, assim, riquíssimos espiritualmente, viu? Então, para mim, o que representa Paramahansa Yogananda? Para mim, o Yogananda ele representa uma ponte espiritual entre o Oriente e Ocidente. Ele fez essa conexão que é tão importante para nós. Que bom que nós aqui no Ocidente tivemos a oportunidade de acessar esses conhecimentos. O Yogananda, ele desencarnou em março de 1952, com 59 anos, e os discípulos dele chamam a esse desencarne dele de Mahasamadhi, né? O que que é o Samadhi? Samadhi é a iluminação, Maha é a grande, né? A grande iluminação. Então, a história conta que ele saiu conscientemente do corpo, né? Ele realizou essa última saída, porque ele sabia que a missão dele aqui havia sido concluída. Então, esse é um mestre espiritual que completou a missão terrena, mas ele permanece vivo no plano astral. Algumas pessoas têm contato com ele, com essa egrégora, e o Yogananda ele segue inspirando, ele segue ajudando. E então, o que que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer 10 ensinamentos profundos que estão num livro chamado Onde Existe Luz. Esse livro chamado Onde Existe Luz. É um livro lindíssimo. Vamos lá, eu vou ler, tá, gente? Você é muito maior do que qualquer coisa ou qualquer pessoa que você ansiou ser. Deus manifesta-se em você de um modo como não se manifesta em nenhum outro ser humano. Sua face é diferente da face de qualquer outra pessoa. Sua alma é diferente da de qualquer outra pessoa. Você basta a si próprio, pois dentro de sua alma está o maior de todos os tesouros, Deus. Em tudo o que você faz, em tudo que você faz, você usa esse poder. Há minas de poder que jazem inexploradas dentro de você. Em tudo o que faz, você usa esse poder inconscientemente e alcança determinados resultados. Mas se aprender a controlar e a usar conscientemente os poderes que há em você, poderá realizar muito mais. Aqui ele está falando sobre os nossos poderes internos. Dentre eles, os poderes contidos nos nossos centros de energia, nos nossos chakras. E para a gente conhecer os nossos chakras, a gente precisa explorar esse mundo, esse universo. A mente é um elástico. A mente é como um elástico. Quanto mais você puxa, mais ela estica. A mente elástica nunca arrebenta. Sempre que você sinta que sofre limitações, feche os olhos e diga a si próprio: Eu sou infinito, e verá o poder que você tem. Aqui ele está dando uma dica de uma prática energética, né? Uma prática mental de fortalecimento da mente. E ele está falando sobre expansão da consciência. O que que é expandir? É uma mente que começa desse tamanho e ela vai se expandindo. 4. Quem não tem dificuldades não cresce. Fugir dos problemas pode parecer a solução mais fácil, mas você só fortalece quando luta com um adversário forte. Você só se fortalece quando luta com um adversário forte.
Quem não tem dificuldades não cresce. Uma vida sem problemas não seria propriamente uma vida, pois não teria incentivos para o autoaperfeiçoamento e para o desenvolvimento do nosso potencial divino. Então, é aquele lance que a gente falou de adversidade e oportunidade, muito além do plano material, muito além. As experiências se tornam guias valiosos. Quando você toma as experiências da vida como professor e aprende com elas, a verdadeira natureza do mundo e o papel que você desempenha nele, essas experiências se tornam guias valiosos para chegar à satisfação e à felicidade eternas. Pense de modo criativo. Presta atenção nisso aqui, hein? Quando surge um problema, em vez de ficar o tempo todo remoendo-o, procure encontrar as alternativas possíveis para você se livrar dele. Se for incapaz de pensar, compare suas dificuldades com as dificuldades semelhantes de outras pessoas e, aproveitando a experiência delas, aprenda quais caminhos levam ao êxito e quais levam ao fracasso. Escolha os passos que parecem lógicos e práticos. Então, ponha mãos à obra para implementá-los. Toda a biblioteca do universo está oculta em você. Vou repetir. Toda a biblioteca do universo está oculta em você. Todas as coisas que você quer saber estão dentro de você. Para você aflorar esse conhecimento, pense de modo criativo. Criatividade está dentro da gente. Práticas criativas. Você precisa usar a sua força de vontade. Como se pode desenvolver a vontade? Escolha um objetivo que você acha que não pode realizar e procure com toda a força alcançá-lo. Quando obtiver êxito, passe para alguma coisa maior e continue exercitando desse modo a sua força de vontade. Se a dificuldade for muito grande, ore profundamente. Senhor, dá-me o poder de superar todas as minhas dificuldades. Você precisa usar sua força de vontade. Não importa o que você seja ou quem você seja. Você precisa decidir. Use esse poder da vontade, tanto nos negócios quanto na meditação. Faça tudo com 100% de concentração. Difícil, hein? Desafiante para a gente nos dias atuais. Mas é possível, é possível. A falta de concentração é a causa básica de muitos fracassos na vida. A atenção é como um facho de luz de um farol. Quando ele se espalha sobre uma área muito grande, sua capacidade de iluminar determinado objeto é pequena, mas ele se intensifica quando focalizado num único objeto de cada vez. Os grandes homens são as pessoas de concentração. Elas aplicam a mente inteira a uma só coisa de cada vez. Focalize sempre toda a sua mente no que quer que esteja fazendo, mesmo que seja algo pequeno e aparentemente sem importância. Também aprenda a manter a sua mente flexível, a fim de poder transferir o foco de sua atenção de um momento para o outro. Mas, acima de tudo, faça tudo com 100% de concentração. Ou seja, está lavando a louça? Você está lavando a louça. Faça o seu melhor. Você está comendo? Você está comendo. Perceba a temperatura do alimento, o aroma, o gosto, a textura. Mastigue bem. Curta esse momento. Você vai tomar um banho, é o momento que você está banhando um templo sagrado. Cuide de cada detalhe do seu corpo e se concentre naquele momento. Então, nós somos multitarefas hoje em dia, porque a Matrix quer que a gente seja multitarefas, porque quer drenar o máximo possível. É o lance da produtividade e a presença. Então, é presença, é a presença de qualidade. Por exemplo, você está aqui comigo, eu sou muito grato e honrado à sua presença aqui. Aproveita esse tempo que você está aqui e fica aqui, presente, e extraia tudo que for de melhor. 9. Todas as manhãs e todas as noites, mergulhe no silêncio. Todas as manhãs e todas as noites, mergulhe no silêncio, ou seja, na meditação profunda.
pois a meditação é o único caminho para se distinguir a verdade do erro. Por meio da meditação, pode-se experimentar uma paz interna estável e silenciosa, que pode se construir em fundamento permanentemente suavizante para todas as atividades, harmoniosas ou problemáticas, que as responsabilidades da vida exigem. A felicidade permanente reside em manter esse estado de tranquilidade mental uniforme, mesmo quando as preocupações procuram perturbar a equanimidade interna ou o sucesso tenta excitar a mente. Pegadinha, levando a um estado anormal de exaltação. Ou seja, a gente pode se perder no sucesso ou no fracasso. E a gente se encontra no caminho do meio. E a meditação, ela é muito importante para isso. E meditação não é uma pose, não é o tempo que você fica, é a sua presença. Então, tente ter momentos aí, procure ter, encontre momentos de presença na sua vida. Yogananda dá a dica aqui de que talvez seja bom, e o mestre espiritual falando, talvez seja bom a gente ouvir, todas as manhãs e todas as noites. Ou seja, acordou, vai no banheiro, faz as suas necessidades, volta para a cama e senta na cama. Se você tiver uma vista bonita onde você mora, vai lá ver a vista. Se não tiver, fecha os teus olhos e encontra essa vista interna. Por pouquinho tempo, 5 minutos. Se espreguiça, sente o seu corpo, começa as suas atividades. Quando você for dormir, deita, longe do celular, e por 5 minutos você se conecta com o divino. Se você quiser, você pode fazer isso sentada também. Número 10, descubra o que você é. Todos deveriam aprender a se analisar desapaixonadamente. Anote diariamente seus pensamentos e aspirações. Descubra o que você é, não o que você imagina ser. Justamente porque fazer de si mesmo aquilo que deveria, porque quer fazer de si mesmo aquilo que deveria ser. A maioria das pessoas não muda porque não vê os seus próprios erros. Um dos segredos do progresso é a autoanálise. A introspecção é um espelho que reflete o recôndito da mente, que de outra forma permaneceria oculto para você. Faça um diagnóstico de suas falhas e separe as boas das más tendências. Analise o que você é e o que você deseja tornar-se e as fraquezas que o estão impedindo. Profundo, hein? Os ensinamentos estão nesse livro aqui, ó. Onde Existe Luz, de Paramahansa Yogananda, editora Self-Realization Fellowship. É uma organização, uma entidade que o Yogananda criou, que está ativa até hoje, tem por vários lugares aí do planeta. Então, provavelmente você consegue encontrar aí em qualquer lugar do planeta, tá? Eu quero mostrar esse símbolo aqui, que é um símbolo poderoso. Eu quero dizer o seguinte: siga firme aí na sua caminhada espiritual. Lembra que é uma busca e não uma espera. Não espere nada. Continua na busca. Não desiste de jeito nenhum. Não pare nunca de investigar a si mesmo. Mergulhe cada vez mais aí dentro da sua alma. Cada segundo aqui nesse plano, gente, é precioso. Cada segundo não volta mais. O dia de hoje que você viveu, você nunca mais vai viver um dia igual. Pode ser que você viva dias melhores, mas você nunca mais vai viver um dia igual. Então, dedica o seu tempo para o autoconhecimento. Dedica o seu tempo para fazer o bem, de alguma maneira. Dedica o seu tempo para extrair luz. Extraia a luz, encontre a luz, abra as cortinas aí em todos os momentos. E com isso, eu não estou dizendo que não existem momentos difíceis, a gente sabe que existe. Então, nos momentos sombrios, nos momentos desafiantes, nas perdas, nas dores, se você se entregar para a luz, ou se você entregar o teu melhor em direção à luz, você pode ter certeza que a luz também vai se entregar para você. A luz é amorosa, a luz é divina, a luz é acolhedora. Então saiba que você também, guarda isso que eu estou te falando,
Você é luz na vida de muitas pessoas. Você representa a luz na vida de muito mais pessoas do que você imagina. Você é um ser de luz. Você é uma pessoa incrível. Você só não descobriu isso ainda. E que bom você já descobriu. Existe uma beleza aí frondosa na tua alma. Mesmo que você não acredite nisso que eu estou falando, saiba que você é um ser perfeito dentro da sua imperfeição. Você é um ser de luz que pode iluminar qualquer escuridão. E para a luz entrar, lembra disso. É preciso abrir as cortinas. Acordou de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir as cortinas. Literalmente e energeticamente. Então, se abra para a luz que você já tem aí dentro de você. A luz procura a luz. Então, quando tudo estiver difícil, sabe? Quando tiver tudo muito nebuloso, lembra desse mantra aqui, ó. Lembra desse mantra. Lembra de entoar esse mantra, o mantra Om, sabe? Lembra de vibrar o som cósmico universal que vibra dentro de você. Cada palavra que você entrega para o mundo, dentro tem uma vibração. E essa vibração é Om. Então, Om está em tudo. E eu gostaria de te deixar esse convite. Vibra o mantra Om dentro de você. Em todos os momentos que você lembrar, vibra esse mantra, porque ele é poderoso e ele vai ajudar com certeza com qualquer adversidade. Ele vai ajudar a encontrarmos a superação necessária nessa caminhada de busca, tá bom?